Meu nome é Fernando de Grazia e eu sou terapeuta e mentor. Trabalhei por muitos anos na área de compras, no mundo corporativo, e hoje estou aqui na Bahia, vivendo o meu sonho, minha verdade, que é trabalhar com as terapias, com o autoconhecimento. E aí, por que a ideia de trazer aqui para o mundo corporativo, para dentro do LinkedIn, esse tipo de conteúdo? Cada vez mais vocês veem que tem um movimento de pessoas falando sobre autoconhecimento, sobre autoconsciência, saúde mental para o mundo corporativo e, de forma geral também, pelo menos o que eu sigo hoje em dia, eu vejo muito desse conteúdo. E eu vejo a importância disso porque a evolução tecnológica, a evolução do mundo, a evolução geral, está cada vez mais rápida, mais ascendente e mais abrupta. E é muita informação que a gente recebe. E pelo que eu percebo desde a pandemia, ah, isso deu uma piorada, sabe? As pessoas ficam doentes, elas sofrem burnout e, e muitas vezes elas não mudam nada na vida delas. E eu tô aqui para poder mostrar e para poder conversar com vocês sobre sobreviver ao jogo. Porque muita gente traz, né? Ah, mas eu não vou sair da empresa, não vou sair do CLT para virar autônomo. E nem todo mundo deveria fazer isso, ou então, vou abrir meu próprio negócio, coisa do tipo. Porque esse é o sonho, sabe? Precisa ver se é o sonho realmente seu. A grande questão que eu trago aqui hoje é entender qual é a verdade, qual é a verdade dentro de você. A minha verdade, quando eu saí do corporativo, em dezembro de 23, não, dezembro de 24, não estava mais fazendo sentido, sabe? E eu estava mais mal do que bem. Então eu resolvi fazer essa mudança, e não é todo mundo que precisa fazer a mudança. É sobreviver ao jogo. E não a forma de sobrevida, sabe? Nossa, que forma difícil. É realmente entender e poder viver aquilo lá de forma feliz, sabe? E eu vejo que muita gente falta um pouco de autoconsciência, autoconhecimento, para entender qual que é a verdade que acontece dentro. E para todo ser humano, tá? Isso é o que eu acredito, porque para mim também, mesmo fazendo esse trabalho de autoconhecimento há bastante tempo, já desde 2017 que eu comecei esse caminho, ainda hoje eu descubro coisas minhas que às vezes não é muito verdade. E eu vi um post hoje mesmo de um estudioso falando sobre diferença entre verdade e realidade. E qual que a gente deveria seguir, né? A verdade ou a realidade? E o pensamento é esse. Realidade é aquilo que, é, que é real, é um fato. Então, por exemplo, o fato é que hoje eu estou no mundo corporativo. A pessoa tá dizendo para ela mesma: "Eu estou no mundo corporativo e não estou feliz, não estou bem, estou à base de remédio". Essa é a realidade. Mas essa é a verdade? Às vezes a verdade não é a realidade. A realidade é o fato. Só que a realidade impacta a gente mentalmente e emocionalmente, e depois vai para o físico. Então, muitas vezes a gente recebe a realidade com o que a gente tem de crenças, de emoções, de imagens, de coisas que aconteceram no passado, entende? Porque para uma pessoa, por exemplo, uma situação, um fato, ela recebe diferente do que para outra. Então, se a chefia, se o líder chega e fala de uma forma com uma pessoa, ela pode entender que aquilo lá
foi ríspido ou que ela foi grossa, ela sente assim. A outra pessoa, não. Para ela falou normal, ela falou assim: "Não, mas ele falou normal comigo", né, a pessoa falou de boa. Por quê? A realidade o fato foi que o líder chegou e falou de forma enérgica, por exemplo. Falou mais assim, mexeu as mãos, tal, e estava nervoso porque algo não saiu da forma que deveria sair. A verdade é que uma pessoa, por conta de história dela, por conta das imagens, por conta das crenças, por tudo que ela viveu até aquele momento, ela cola aquela realidade, aquele fato, com isso daqui está sendo pesado para mim e, e eu tenho as minhas questões internas, então aquilo lá foi uma afronta, ele foi grosso comigo. Para outra pessoa que não tem essa história, o líder não foi grosso, entende? Então, assim, é bem diferente o que é a realidade, o que é a verdade, e quando nós somos líderes, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem sim a responsabilidade emocional com a pessoa que a gente está lidando, principalmente quem é do nosso time. E se a gente não entende isso, a gente fala da mesma forma com todo mundo, isso pode ser perigoso. E aí, talvez você esteja se perguntando, né? Pô, mas agora eu vou ter que falar com dedos, vou ter que pensar para falar? É, exatamente isso que o líder deveria fazer. Chefe é outra coisa, né? Que vai chegar e vai falar com todo mundo assim e não tá nem aí para como as pessoas vão receber aquilo. Só que para quem é líder sabe que a equipe, quando ela está motivada, quando ela é bem cuidada, ela traz resultado. Porque eu vou ter que falar o óbvio, porque às vezes o óbvio ele deve ser falado, né? Quem traz resultado é quem põe a mão na massa, né? São os liderados, é o pessoal que está ali na linha de frente trabalhando. O coordenador, o supervisor, o gerente, o diretor, o CEO, conforme a gente vai subindo, eles têm sim uma baita responsabilidade, eles têm uma visão macro, mas se não cuidar de toda a cadeia e da galera que faz acontecer, não vem resultado. Não vem resultado. E isso eu passei por experiência mesmo. E vi que cuidando das pessoas, eu tinha mais resultados. Eu não precisava forçar nada. É a liderança, por exemplo, mesmo. Então eu dou o exemplo e eu cuido das pessoas. Então, como que a gente pode fazer diferente? O que que a gente dá conta de fazer diferente? Tem isso também, porque alguém que está ouvindo aqui pode falar assim, tá, mas eu não me identifico com isso, eu quero continuar do jeito que eu estou fazendo mesmo, para mim tá bom e tá tudo certo. Tá tudo certo então, né? Não tem certo e errado, sabe? Ah, porque ele tá fazendo errado, ele tá fazendo certo. Cada escolha que a gente faz, a gente paga um preço. Isso é o que eu acredito, tá? E talvez vocês se pararem para pensar nas escolhas que vocês fizeram, nas ações que vocês tomaram, sempre tem um preço. Assim como quando a gente escolhe não fazer algo, também tem um preço, né? Quando a gente não escolhe, a gente já está escolhendo não fazer nada. E depois, não adianta pôr a culpa em alguém. Isso é muito importante. E aí, eu vou trazer, que aqui eu coloco como líder de si, o que é ser líder de si? Para mim, é eu entender o que acontece comigo, eu entender a realidade que eu estou inserido e eu entender a verdade que está dentro de mim. Porque daí, com essa bagagem, eu consigo sim fazer algo melhor. Eu acredito que eu consigo sim fazer algo melhor. E também eu assumo a responsabilidade sobre o que é meu, sobre a minha parte. Sempre há responsabilidade da pessoa e nossa. Concorda? Para qualquer situação. Por exemplo, hum, é, eu quero mudar de cargo e eu quero uma promoção. E aquilo não acontece.
e eu acho que eu estou dando o meu máximo, eu estou fazendo tudo que eu posso, e essa é a realidade. E para a empresa, também. Ela já está fazendo tudo que ela pode por você, e nesse momento ela não tem um cargo para você. Essa é a realidade dela. Qual que é a verdade aí? Será que você fez tudo o que você queria mesmo para poder ter aquele cargo? Tem que olhar para essa verdade. E às vezes sim, e às vezes você já fez todo o possível. Ou então, por exemplo, está faltando um certificado, está faltando uma melhoria no inglês, por exemplo. E essa é uma verdade para você. Você assumiu isso e você vê e você fala assim, putz, mas tem outro cara lá, né, como gerente, por exemplo, e ele não tem inglês, por que que eu tenho que ter? Então você vai para comparação também. E o mercado corporativo, e de uma forma geral o mundo, ele funciona por comparação. A gente se compara o tempo todo, para poder ver se nossos valores, se nossa missão, se nosso caminho, se o que eu estou fazendo está bom. A gente não deveria comparar com os outros, porque nós somos pessoas diferentes, histórias diferentes, emoções diferentes. A emoção é uma coisa, o sentimento é algo que a gente não consegue forçar. A gente só sente aquele sentimento e a gente vai para a emoção. E simplesmente para dar um exemplo simples para vocês, você consegue forçar gostar de alguém? Tem alguém que você não gosta. E você consegue se forçar a gostar da pessoa, a se dar bem com a pessoa? Não dá, né? Porque você não consegue forçar o sentimento. A mente mente. Você consegue mudar o seu pensamento. Mas o sentimento não é algo que a gente consegue forçar. No meu entendimento, lembra? Aqui o que eu falo são experiências minhas, muito do que eu estudei. Então, o ideal é que você receba essa informação e sinta se faz sentido para você. Se não faz sentido, ó, amassa, joga fora. Não é para você, entende? Mas se te incomodou de alguma forma, talvez tenha algo aí para ver. E colocar em hipótese as coisas é uma forma de começar a ver a verdade sobre você, tá? Eu coloco a hipótese de que eu talvez não esteja dando o meu máximo na empresa. Ah, mas eu já vi, eu tô dando. Só coloca como hipótese. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer a mais? Você se pergunta. Putz, não achei e tal. Beleza. Você consegue falar com o seu, primeiro, o seu líder mesmo, e chegar para ele numa conversa mais verdadeira, perguntar para ele, cara, na boa, ou então, cara, você tá vendo? Isso aqui é uma falha, porque a gente, como a maioria das pessoas, e eu estou generalizando falando a gente, e aqui no caso sou eu, colocando o líder como um homem. Às vezes não é. E eu já tive várias líderes mulheres também. Então, só corrigindo aqui a minha fala, você chega para a pessoa que é a pessoa, seu líder, e você pergunta isso, de verdade mesmo. Só que daí você se abre para a pessoa falar para você realmente o que é. Se ela não sentir que você tem abertura, talvez ela não vai trazer a verdade, porque você não aguenta a verdade. Agora, se você trouxer de verdade que você quer realmente aquilo, que você quer mudar e que você quer saber, talvez ela te traga a verdade também. E essa verdade pode ser: já fiz tudo que eu tenho para fazer, não vai ter a promoção, você vai ficar nesse cargo por um bom tempo, eu não tenho visão disso para daqui 1, 2 anos. E aí, o que você faz com isso? É muito bom receber a verdade, porque daí a gente sai da ilusão de ficar achando, de ficar pensando que aquilo pode mudar um dia e deixando a responsabilidade fora da gente. A gente deixa a responsabilidade, por exemplo, na empresa, deixa lá com a liderança. E a responsabilidade deles é
dizer a verdade. Ó, tem, não tem. E a sua responsabilidade é fazer alguma coisa com isso. E pode ser procurar um outro lugar, pode ser sustentar aquilo e ficar ali mesmo. Você ganha o poder da escolha. Isso é algo muito importante. Para ser líder de si, e aí ser líder de si, não precisa falar assim, mas eu sou comprador, eu não tenho liderança. Você se lidera, não é? Porque se você não se liderar, você vai ficar somente sobre a liderança, por exemplo, da empresa ali, do seu líder, e você vai continuar reclamando e colocando a responsabilidade só na empresa. Então, o ideal é que você consiga ser líder de si. E para ser líder de si, você precisa saber a verdade sobre si. Você precisa assumir a sua parte da responsabilidade numa relação. Porque um emprego, um trabalho, ele é uma relação de troca. Você dá o seu tempo, a empresa paga por isso. Então, é uma relação. E na relação, toda relação, pelo que eu acredito e estudo, tem as duas partes. 50% é um, 50% é outro. Você está cuidando dos seus 50% de verdade? Ou você está só reclamando dos outros 50% e colocando toda a responsabilidade do outro lado? Isso é muito importante para todo mundo, para os liderados e para os líderes. Talvez eu coloque aqui como, não é a importância maior, mas a abrangência é maior do líder, né? Certo? Porque o líder, ele vai lidar com várias pessoas, ele vai lidar com várias emoções diferentes e ele impacta muito mais gente. Um CEO, ele impacta emocionalmente menos pessoas, certo? Mas aí tem o top-down, certo? Ele traz o top-down e beleza, ele impacta um monte de gente. Sim, mas é a estrutura que está embaixo. A estrutura de baixo, ela tem que estar parruda para poder sustentar e essa informação chegar lá em cima. Porque também o CEO, alguém que toma uma decisão lá, o board, eles não estão interessados em ferrar com todo mundo. Eles estão interessados, provavelmente, em ter lucro, certo? E essa é a verdade deles. É a verdade do mundo corporativo, é a verdade do capitalismo, essa é a verdade, tá? Então, ele vai tomar decisões com base nisso. Lembra que eu falei que o time, as pessoas que estão na linha de frente, são elas que fazem acontecer? Se essas pessoas estiverem cada vez mais conscientes delas, assumirem a responsabilidade delas, os líderes também, sabe? Primeira liderança, segunda liderança, e vai subindo o board e tudo mais, vai ficando mais saudável. Não tem como não ficar mais saudável. Eu vejo que essa é uma evolução para o mundo corporativo ficar mais saudável, talvez. Você concorda com isso? Vai pensando, vai sentindo como que essa informação transpassa você. Tem isso também. A gente não trava a informação aqui, deixa ela passar por você. Como que isso te atravessa? Sabe? Como que você sente isso? Você sente que faz sentido? Se faz sentido para você, o ideal é esse é o caminho que eu conheço. Começar a se conhecer cada vez mais. E cada vez que acontece um fato, e essa é uma estratégia boa para você começar a entender qual que é a sua verdade. Aconteceu um fato, aí vamos voltar para aquele fato lá. O seu líder chegou e falou de forma mais enérgica. Esse é o fato. Lembra? Tô só no fato, eu não tô no julgamento, porque se eu começo a julgar, eu tô colocando tudo junto, o fato, a realidade, só que a minha verdade também. Então são coisas separadas, a realidade e a verdade minha. Então ele foi lá e falou energicamente, tal, tal, tal.
e eu senti aquilo como uma afronta, eu senti aquilo como, uma chamada de atenção mais do que deveria, sabe. E você entende isso e começa a passar por esses sentimentos, com a ajuda de alguém, provavelmente. Com uma terapia, com um acompanhamento de alguém para poder ajudar a se entender. E por que que é necessário alguém? Vamos lá. Eu não gosto de trazer a questão do precisar, do ser necessário, eu gosto da provocação de trocar o preciso por eu quero. Isso é muito importante também, porque a gente assume responsabilidade pelo que está acontecendo com a gente. Então, se eu falo que eu quero alguém para me ajudar, né, eu vou me abrir. Se eu falo que eu preciso, é igual quando a empresa, fala assim: "Tá aqui ó, você ganhou 10 sessões de coaching, porque você precisa melhorar sua performance aqui na empresa", e você vai fazer essa sessão de coaching precisando. "Ah, mandaram eu fazer". A gente sabe que não funciona, porque não tem uma abertura da pessoa. Agora, quando você vai para essa sessão de coaching ou de terapia querendo realmente, você está mais suscetível a se abrir, a entender a sua parte da responsabilidade e a fazer mudanças sustentáveis na sua vida profissional profissional e pessoal. Por que sustentável? Porque você quer, não está no precisa. Quando a gente faz algo precisando, normalmente aquilo não se sustenta. Você pode até fazer alguma mudança, porque você precisa. Por exemplo, a pessoa precisa mudar um comportamento dela de dentro da empresa, porque a nota dela foi lá para baixo. E esse comportamento é ela ser mais gentil nos e-mails dela. Só que ela até faz esse movimento, sabe? Só que se ela não entender o porquê que ela faz daquela forma, se ela só fizer a mudança porque mandaram, aquela mudança não se sustenta. E a gente vê isso muito acontecer. Quando é forçado, a gente vê até uma mudança, só que depois volta para o mesmo lugar. Então, mudanças sustentáveis se fazem com uma base interna, a base do autoconhecimento, da autoconsciência, de entender quem eu sou e de entender qual é a minha verdade, o que eu sinto, como que as coisas chegam para mim, o que que eu dou conta, o que eu não dou conta, o que eu quero para minha vida de verdade e não o que eu preciso. Porque precisar a gente não precisa de nada. Ah, eu preciso do mato, eu preciso estar desconectado. Às vezes não. Eu quero estar desconectado, então eu vou. E quando eu escolho, eu pago o preço. Porque para, por exemplo, viver num lugar desse, tem preços a pagar. Assim como eu viver na cidade e trabalhar dentro de uma empresa e viver o mundo corporativo da forma que eu vivia, tem um outro preço para mim. E quando eu entendo esses preços que eu pago, eu escolho qual preço eu quero pagar. Faz sentido para vocês? Vocês entendem essa forma de pensamento? E para mim isso funciona muito. Ah, mas então a sua vida tá perfeita, tá tudo certo. Hum, não, não tá, porque não é assim que funciona. A gente sempre vai ter áreas da nossa vida que a gente quer melhorar. Eu sou coaching também ontológico e tem e essa ferramenta eu acho que muita gente usa, que é a roda da vida. Então você pega a roda da vida e você vê cada área da sua vida como é que ela tá. Então eu vejo a minha vida financeira, como é que ela tá? Ah, eu coloco lá, eu pinto, né, aquela fatia da pizza, ou então eu coloco ali quantos por cento eu acho que tá. Aí eu olho, profissional. Ah, tá desse jeito. Família, saúde. Você vai colocando as áreas da vida ali que lazer, sabe, que você acredita que seja bacana para você, que é algo que você queira olhar.
E tem coisas que vão estar, pô, tá show de bola. Eu tô na empresa, eu tô voando, tô no cargo que eu quero, eu tô com um salário bom, tô com desafios, tá tudo beleza. Só que aí eu olho para a área da minha vida de amigos, família, saúde, elas estão quase que morrendo ali, tá quase nada. Por quê? Porque eu tô dando foco, talvez, na vida profissional, certo? Quando eu dou foco na vida profissional, muito foco, talvez, eu pago o preço de a minha vida, a minha área de família, amigos, lazer, elas vão ficar menor. Tá errado isso? Tá certo? Tanto faz. Você que vai falar se tá certo, se tá errado para você. Se você tá se sentindo bem com isso, beleza. Se você tá tomando ansiolítico, antidepressivo, à beira de um burnout, será que tá valendo a pena esse preço que você tá pagando? Entendeu? É simples assim. Você assumindo responsabilidade pela sua vida, pelas suas escolhas, entendendo o que cada coisa acontece com você pelas escolhas que você faz. E aí, quando você ganha esse poder de escolha, você fala assim: putz, tá bom, então eu vou tirar um pouco o pé do acelerador. Eu vou olhar um pouco mais para minha vida de lazer, a família, amigos. Tá. Quando você faz isso e olha de novo para a roda, o profissional acaba caindo um pouco. Então, aquela super performance que você tava, ela vai talvez diminuir, porque você não está trabalhando 12 horas por dia, você está trabalhando 8 só. Eu tô dando risada porque realmente, para mim, não faz sentido, sabe? Para mim, lembra? Para mim não faz sentido. A minha verdade, na minha verdade, não quero trabalhar 12 horas e deixar a minha vida, amigos, lazer, família, pequenininho assim, saúde, sabe? Eu gosto de um equilíbrio. Então eu busco equilíbrio na minha vida. Eu busco que essas áreas elas estejam equilibradas. Como que a gente equilibra as coisas? Como eu acredito que seja, é com consciência, estando consciente do que está acontecendo em cada área da nossa vida e assumindo a responsabilidade da forma de que cada área está, não colocando nos outros a responsabilidade. Então também eu não posso olhar, por exemplo, para minha vida amorosa, por exemplo, e, por exemplo, é muito exemplo. Eu não posso olhar para minha vida amorosa e colocar a responsabilidade na minha parceira, no meu parceiro, entendeu? Porque é minha responsabilidade que aquilo tá daquela forma. A minha parte eu vou ver. Ah, mas também tem a responsabilidade da outra pessoa. Tem sim, exatamente. Você tá olhando para sua parte, que às vezes o relacionamento não tá da forma que você gostaria, porque você não tá tão presente. Você tá trabalhando às 12 horas, lembra? E aí, isso talvez incomode a pessoa que você está, que ela gostaria de mais presença sua. E como que você pode fazer isso? Conversando, sabe? Conversa. Assim como a gente conversa num relacionamento amoroso, a gente deveria conversar com a nossa liderança, com os nossos liderados, cada vez mais de forma mais verdadeira. Ah, mas isso é impossível no corporativo. Não sei. De pouquinho a gente pode ir mudando isso. E, principalmente, a primeira questão é falar a verdade para você. E essa frase aqui, ó, a verdade sobre mim não pode me prejudicar, é algo que eu levo para mim, e que faz muito sentido. Então, eu tô por aqui, pelo LinkedIn, as outras redes sociais, faço atendimentos online, terapêuticos, e posso te ajudar com esses temas a encontrar sua verdade, a encontrar o que você quer, assumir a responsabilidade pela sua parte e entender também o que é verdade, o que não é, o que é a realidade, para que tenha uma vida mais leve, mais equilibrada. Tá legal? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Próxima terça-feira, 12:30, tô por aqui. Abraço.